Olá, tudo bem com você? Estamos chegando ao fim de mais um trimestre. Nesse trimestre estivemos estudando essa lição aqui, Educação e Redenção, temas muito importantes que nos fizeram refletir ao longo desses 3 meses. E vem aí mais uma lição, muito boa por sinal, sobre o livro de Isaías. Isaías, consolo para o povo de Deus. Não perca os estudos do próximo trimestre, começando aí em janeiro, fevereiro e março. E uma novidade, nós teremos aí também começando em janeiro a nova lição dos jovens, contexto bíblico, com aí o estudo do livro de Romanos. Então você terá aí a oportunidade, se quiser, de estudar 2 livros da Bíblia durante um trimestre. Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Lição de adultos, Isaías, jovens, o livro de Romanos. A vitória de Cristo sobre a derrota de Adão. Material muito bom. E eu espero que em janeiro possa fazer aí comentários breves sobre essas 2 lições para motivá-lo a estudar ainda mais a palavra de Deus. A última lição aqui deste trimestre, lição 13, céu, educação, aprendizado eterno. O verso principal da lição dessa semana diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, realmente não podemos sequer imaginar aquilo que nos aguarda na eternidade, porque Deus é quem nos fez as promessas, Deus é quem está preparando um lar para nós, e se Ele é o Deus Criador, Todo-Poderoso, Criador do Universo, e que tinha dado a Adão e Eva o paraíso perfeito, podemos esperar realmente coisas maravilhosas aí no futuro. Domingo traz uma reflexão sobre o destino dos mortos em Cristo. E começa citando aqui o grande pensador Blaise Pascal, um grande cientista, alguns até atribuem a ele a invenção do computador. E Pascal, aqui diz a lição, que ficava preocupado, indignado, ao saber que as pessoas só se preocupavam com aqui e agora, e que, na perspectiva de uma vida eterna, muitos deixavam essa reflexão e a decisão com relação ao seu futuro eterno para segundo, terceiro ou quarto planos. Né? É de Pascal também, aquela famosa aposta, né, que a lição não traz aqui, mas é bom recordar, de que existem 50% de chances de quem crê em Deus estar certo e de quem não crê estar certo, colocando assim em termos de percentuais. Só que a pessoa que se prepara para encontrar Deus, se prepara para a vida eterna, ela, quando chega ao fim da vida e descobre que havia de fato uma vida eterna, ganhou tudo, porque ela levou em consideração essa grande possibilidade de haver uma vida eterna. Agora, aquele que ignorou essa realidade, não quis se preparar para isso, chegando ao fim da vida, descobre que há uma vida eterna, ele perdeu tudo. Claro que é apenas uma ilustração matemática, né? Mas nos faz pensar, sim, de que é importante pensarmos no amanhã, uma vez que depois de mortos, se houver realmente uma vida eterna, a maior parte da nossa vida será esta vida aí, transcorrerá na eternidade, a imensa maior parte dela será a eternidade, então seria realmente muito temerário a gente não dedicar tempo para um preparo, para conhecer esse assunto, né, sobre a vida eterna. A lição nos faz aqui recordar de textos bíblicos como João 6,54, 3,16, 1 João 5,13, também lembrei aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, textos que nos recordam de que a vida eterna é o futuro dos salvos, daqueles que aceitaram o plano de salvação em Jesus. Eu quero compartilhar com você também aqui, aproveitando, né, que estamos estudando então a lição, e a lição citou Blaise Pascal. Eu postei aqui nos meus blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br 2 textos sobre esse pensador aí. Algumas citações interessantes. O livro Pensamentos, ou Pensées, né, de Pascal, é muito bom. Eu quero recomendar a você, quando você tiver uma oportunidade de ler esse livro, vale realmente muito a pena. Deixa eu mostrar aqui para você o post, então, sobre Pascal. Aqui está Blaise Pascal, o gênio divino. As realizações científicas de Pascal foram de fato enormes, porém, sua articulada defesa da realidade espiritual, energizada por uma conversão pessoal e profunda a Cristo, é seu maior legado. Então, aqui está o texto, né? Espero que você leia, que você
conheça um pouquinho mais desse grande pensador francês. E no blog criacionismo, blogcriacionismo.com, eu postei essa aqui, ó, A Soberba de Hawking, de Stephen Hawking, e A Humildade de Pascal. Está aqui o texto, mas eu quero só ler algumas citações aqui, algumas frases do grande Pascal, como, por exemplo, a encarnação de Jesus mostra ao homem a grandeza de sua miséria pela grandeza do remédio que ele precisa. Hoje, o homem se tornou semelhante aos animais, num tal afastamento de Deus que apenas lhe resta uma luz confusa sobre seu Criador. É perigoso conhecer Deus sem conhecer a própria miséria, e conhecer a própria miséria sem conhecer Deus. Olha que genial. A negligência dos que passam a vida sem pensar no fim derradeiro da existência irrita-me mais do que me comove e me espanta mais do que me aterroriza. Olha só, é o que a lição traz aqui, né? A negligência dos que passam a vida sem pensar no fim derradeiro da existência me irrita. Irritava Pascal. Espanta, na verdade, né? Pessoas que perdem tanto tempo com futilidades e não se preocupam com a realidade eterna. Como diz a lição, aquele mundo no qual passaremos muito, muito mais tempo do que esta breve vida, que é apenas um sopro, como dizia o sábio Salomão. Não tendo conseguido curar a morte, a miséria e a ignorância, os homens procuram não pensar nisso tudo para ser felizes, ou seja, ignoram, vivem uma vida de faz de conta. Entre nós e o inferno ou o céu há apenas uma vida, assim mesmo extremamente frágil. Todos os que procuram Deus fora de Jesus Cristo caem no ateísmo ou no deísmo, duas coisas que a religião cristã abomina quase de igual forma. E assim vão, né? Vários pensamentos aqui. Por serem bastante infelizes, devemos mostrar piedade para os que não querem ou não conseguem crer. É uma estranha inversão a sensibilidade do homem a pequenas coisas e a insensibilidade dele às grandes coisas. Realmente é uma tremenda inversão. Isso aí, eu vou repetir. É uma tremenda inversão, é uma estranha inversão a sensibilidade do homem às pequenas coisas e a insensibilidade dele às grandes coisas. Fica aqui então a sugestão de que você leia esses dois posts aí, no Criacionismo, no blog Criacionismo, e o outro lá no blog Outra Leitura, ambos a respeito de Blaise Pascal, citado aqui na nossa lição dessa semana, a lição que fala sobre céu, educação e aprendizado eterno. Bem, a lição de domingo ainda diz o seguinte: a vida eterna faz muito sentido à luz da cruz. Na realidade, à luz da cruz nada mais faz sentido senão a vida eterna. Afinal, qual teria sido o propósito do Criador, aquele que fez o universo em quem vivemos e nos movemos e existimos, ao encarnar em um corpo humano e morrer nesse corpo, se o nosso destino fosse apenas morrer e apodrecer como animais atropelados à beira da estrada? Pascal acertou ao dizer que o nosso tempo aqui é muito limitado, se comparado com o que está por vir. É tolice não estarmos prontos para a eternidade. De fato, seria realmente sem sentido Jesus ter morrido na cruz e nos abandonado neste mundo, um mundo tão triste, tão miserável, cheio de coisas tão ruins, e finalmente a doença e a morte. A lição nos faz pensar então no novo mundo, na realidade eterna. Segunda-feira, uma nova existência. Cita aqui Apocalipse 21, verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E eu pensei também em Isaías 65, 66, textos que nos fazem pensar também na vida eterna, na nova terra. Ali os animais viverão em perfeita harmonia, entre si e conosco também. Não haverá mais perigo, não haverá mais nada que ameace a nossa paz e a nossa alegria eternas. A lição termina aqui com um trecho de Ellen White, A Fé pela Qual Eu Vivo, página 361, em que ela diz: sejamos animados pelo pensamento de que o Senhor logo virá, e em sua presença todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Esqueceremos realmente o sofrimento pelo qual passamos quando estivermos lá na glória com o nosso Deus, com os nossos queridos que faleceram num mundo tão perfeito. Terça-feira, então, conheceremos. Se você é como a maioria das pessoas, certamente possui muitas perguntas sobre pecado, sofrimento, doença, morte e acerca da razão de coisas que aconteceram. Nós temos realmente muitas perguntas, eu tenho minhas perguntas que um dia eu quero apresentar ao meu Criador, mas uma coisa é certa, as certezas já são suficientes para que nós possamos aguardar o dia em que estaremos diante do nosso Criador e teremos as dúvidas respondidas.
O pouco tempo que temos aqui para estudar essas coisas, as coisas celestiais, as coisas maravilhosas, também deve nos motivar a um dia querer estar na eternidade para sempre com Deus, porque ali teremos tempo de sobra para estudar e conhecer cada vez mais o nosso Deus e, como eu disse, ter nossas dúvidas dirimidas, ter todas as nossas inquietações resolvidas, porque lá tudo será esclarecido. Então, confie em Deus, porque Ele já se mostrou confiável, Ele já se mostrou digno de nossa confiança por tudo que Ele já fez por nós, especialmente ao ter vindo aqui e morrido por nós, tendo ali na cruz quitado a dívida que nossos primeiros pais haviam contraído. Deus já se mostrou confiável. A sua palavra, as profecias que se cumprem de forma precisa, mostram que a palavra de Deus é confiável. Portanto, confie nele por aquilo que ele já demonstrou ser confiável. E aquilo que tem aí na sua mente como dúvida, como inquietação, aguarde. Porque se não forem respondidas aqui na Terra, essas dúvidas, com certeza na nova Terra, na eternidade, no milênio, essas coisas serão esclarecidas. A leitura de terça-feira era 1 Coríntios 13, 12 e 4, 5, né? E mostra que as coisas que estão ocultas para nós um dia serão realmente esclarecidas. Quarta e quinta-feira, né? A Escola Celestial e o Grande Professor. São dois trechos aqui da lição que nos fazem pensar mais um pouco na nova terra. Então aqui o texto de quarta-feira, na pergunta 5, é 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mais uma vez, mostrando aqui a desproporção, né, entre a vida presente, a vida aqui neste mundo de pecado, e a vida que aguarda por todos aqueles que aceitaram Jesus, a vida eterna, um real peso de glória. Então a Bíblia nos apresenta apenas sinais e vislumbres do que nos aguarda, até porque seria muito complicado descrever a vida eterna, as coisas que nós não conhecemos, sendo que nós não temos experiência nenhuma naquilo. Então a Bíblia basicamente fala daquilo que não haverá lá. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem predação, nem coisas que nos entristecem aqui neste planeta. Aquilo que vem, aguardemos, porque teremos que ver com os nossos próprios olhos, né? Como o próprio Jó disse, com os meus olhos eu verei. Então teremos que ver com nossos olhos para realmente entender aquilo que virá. Bem, na quinta-feira então, finalizando a lição muito boa desta semana, vale a pena estudar e meditar naquilo que foi apresentado aqui, o grande professor. Por meio da sua palavra, o Senhor continua a nos ensinar hoje, e ao novo mundo e no novo mundo, esses ensinamentos continuarão. Aprenderemos eternamente. E a lição cita aqui na pergunta 6, Zacarias 13, 6, que diz: que feridas são aquelas, são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. É um texto que nos mostra também o fato de que haverá, depois da ressurreição ali, pessoas que não tiveram tanto conhecimento da história da redenção, do que está na Bíblia revelado, e com certeza vão se maravilhar também por saber coisas como Jesus morreu por nós, o Criador deu a vida por nós. Sabe, queridos, se há alguém que eu quero muito ensinar e para quem eu quero contar por que Jesus terá cicatrizes nas mãos e nos pés, é o meu irmão Marcelinho, que morreu antes de eu nascer. Ele faleceu bebezinho, com poucos meses de vida. Ele estará ali com minha mãe, com meu pai, conosco, com minhas irmãs, na eternidade. E eu imagino que, à medida que ele vai crescendo, chegará um momento em que ele tomará consciência de certas coisas, e uma delas vai ser que Jesus tem cicatrizes nas mãos. E ele vai perguntar: que feridas são essas nas mãos de Jesus, nosso Criador, o nosso Salvador? Eu quero ter o tremendo privilégio de ensinar para o meu irmão por que Jesus tem aquelas feridas, aquelas cicatrizes. Eu quero estudar a Bíblia com o meu irmão na eternidade. Sabe, se você não gosta de dar estudos bíblicos aqui na Terra, neste lado da eternidade, eu quero te convidar a repensar isso, porque na eternidade nós continuaremos sendo testemunhas de Deus, continuaremos falando do amor de Deus, daquilo que Ele fez em nossa vida e do porquê tudo aconteceu como aconteceu, sobre o grande conflito, enfim. Que você ame ser testemunha de Cristo aqui já, porque na vida eterna continuaremos sendo embaixadores do nosso Deus e testemunharemos daquilo que experimentamos aqui deste lado da eternidade. Eu quero contar para o meu irmão, sim, porque ele e nós estaremos lá com Jesus para sempre. O texto com que a lição encerra são aqueles 2 parágrafos maravilhosos do livro Grande Conflito,
que dizem assim: e ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor e a reverência, a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão o seu caráter. Quando Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os impressionantes feitos do grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com alegria mais arrebatadora dedilharão as harpas de ouro e milhões de vozes se unirão para avolumar o poderoso coro de louvor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. E assim encerra o livro O Grande Conflito, página 678, da autora inspirada Ellen White. Deus é amor. Bem, eu não sei quanto a você, mas eu aguardo ansioso o momento em que os mortos em Cristo ressuscitarão, em que Jesus aparecerá nas nuvens do céu para nos buscar deste mundo triste e nos levar para o lar. E por 1000 anos passaremos ali aprendendo tantas coisas, conhecendo tantas coisas, tirando dúvidas, conhecendo cada vez mais o nosso querido, amado Salvador, Senhor Jesus Cristo, e depois desses 1000 anos habitaremos para sempre aqui na nova terra e nosso aprendizado continuará por toda a eternidade. Que nós amemos esse dia, que nós façamos tudo para estar preparados e apressar esse dia, pregando a respeito das verdades maravilhosas do nosso Deus. Não se esqueça, trimestre que vem já está chegando aí, Isaías será o tema de estudos da lição de adultos e Romanos o tema de estudos da lição de jovens. Não perca, não deixe de trazer para sua casa o alimento, o pão, o maná diário, para que você possa crescer cada vez mais em Cristo e estar preparado para a volta dele. Vamos orar? Amado Deus e Pai, muito obrigado por essas lições que estudamos ao longo deste trimestre. Obrigado, Senhor, pelo convite que nos fazes a nos educarmos na palavra e que possamos amar a vinda de Cristo, que se aproxima rapidamente. Próximo trimestre chegando aí, possamos dedicar tempo de novo para estudar Tua palavra, Isaías e Romanos, possamos aprender mais dos Teus planos para esta vida, para a nossa vida, e especialmente nos preparar para o encontro com Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe, um Feliz Natal, um abençoado 2021 para você e para a sua família. Fiquemos sempre bem pertinho de Jesus.